Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. E o Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando como aprendiz, como estudante responsável. Responsabilidade quer dizer consciência das suas obrigações perante as leis, perante a educação moral e cívica. Isso é que é responsabilidade. E estamos aqui estudando desde 1968, tanto o direito quanto a doutrina espírita, quanto Jesus Cristo. Então, você vai vendo que desde quando eu estava na faculdade da Universidade Federal do Espírito Santo, na Faculdade de Direito, que foi fundada pelo meu avô, Carlos Xavier Paes Barreto. Meu pai foi professor, foi diretor desta faculdade, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, e foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, nomeado pelo ministro da Educação. Então, ele foi o primeiro a ser nomeado reitor da universidade. Antes, aqueles os senhores que estavam lá respondiam. Ele foi o primeiro reitor. E como eu aprendi com o Carlos Xavier Paes Barreto e com o Manuel Xavier Paes Barreto Filho. Como eu aprendi. Eles eram educados e estudiosíssimos da ciência do direito. E já reconheciam que o direito era uma das mãos de Deus na civilização para ordenar, para organizar a civilização, a sociedade. E até hoje nós não entendemos isso. Por isso essa desordem, essa confusão que está entre as religiões, todas elas brigadas, quase todas, perdendo um tempo danado com sensacionalismos mediúnicos de palestrantes que não estudam nada, fazem sermões que não têm base moral nenhuma, que não tem a experiência, porque para dar aula, para fazer uma palestra, o indivíduo tem que ter sido professor. Ele tem que ler no mínimo 200 livros, tem que fazer um curso, e esse curso é a vida toda ele se reciclando para estar sempre com o conhecimento na ponta da língua. O direito, a ciência do direito chama a atenção para nós que a gente deve estar sempre subordinado às leis vigentes. Então, o direito ele quer que haja ordem, respeito aos direitos fundamentais, e que cada um só possa fazer ou praticar os atos que lhe são permitidos pela lei vigente, se ele já atingiu a idade para praticar esses atos, e se aqueles atos estão de acordo com o direito vigente. Vejam, Jesus, o maior jurista que veio à Terra, também falou isso. Só faça com o próximo o que gostaria que o próximo fizesse com você. Ou seja, enquadrando o ato jurídico perfeito. Você só vai poder praticar o ato e ser perfeito se ele estiver em consonância com a lei. Na religião, a mesma coisa. Por isso que Moisés recebeu os mandamentos.
que é o enquadramento nosso dentro da lei de Deus. Jesus veio e mostrou que essas leis estavam corretas, mas que elas deveriam ser trabalhadas para levar a criatura a não cometer mais nenhum delito, nenhum ato infracional à lei vigente. Não praticar pecados. Então Jesus veio mostrar que nós só tinha espaço na lei de Deus, por isso ele fez o discurso do Sermão da Montanha para mais de 5.000 pessoas naquela época, mostrando quais as regras que nós deveríamos estudar e nos submeter para nos enquadrar nessas regras, nessas leis, e poder andar de acordo com a consciência tranquila. É a prática do ato jurídico perfeito. Por isso que hoje nós estamos aqui já fazendo a reflexão, que essa é a ideia do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. A ideia do direito é que os operadores do direito sejam sempre, aonde estiverem, cumpridores dos ordenamentos vigentes, da educação moral e cívica, das leis vigentes no Estado democrático de direito. Então, todos nós na religião a mesma coisa, nós devemos estudar as leis para nos enquadrarmos nos seus ditames e podermos praticar os atos de acordo com esses ensinamentos, com esses ditames. É aí que ninguém tem liberdade fora desses ditames, nem para falar, nem para fazer. O ignorante acha que falar, ele pode falar o que quiser, onde estiver. É ignorância pura. É ignorância pura. Ele só tem liberdade para falar dentro da lei. E vai depender do local, se é permitido, o palavreado que ele vai usar. Ele não pode, de forma nenhuma, ofender os seus companheiros e companheiras. Sempre dentro da lei. Fora da lei, não existe liberdade de expressão fora da lei. Então, hoje nós vamos fazer agora uma reflexão nesse sentido. Consciência e responsabilidade. A responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de consciência. Só tem consciência quem estuda, porque aí ele passa a conhecer a verdade, a lei. Jesus também foi muito claro nisso. Conhecereis a verdade e esta verdade iluminará os seus passos, para que você não cometa atos infracionais, atos ilegais, ilícitos, agressivos à liberdade dos seus irmãos e da sociedade. Então, a responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de consciência. O ato de pensar nem sempre faculta a visão correta, necessária à responsabilidade. Essa se alicerça no discernimento dos objetivos da existência terrestre. Quando você passa a ter consciência, você estudou a lei, outras faculdades vão nascer e vão desenvolver em você, como a faculdade do discernimento. Você vai aprender a distinguir o mal do bem. O que é verdadeira liberdade, o que já é bagunça, libertinagem. O que é correto e não correto. O que é lícito e não ilícito. É para isso que nós temos que estudar.
A responsabilidade, Joana de Ângeles, faculta o direcionamento dos deveres. A responsabilidade, quer dizer, você tem que conhecer para ter responsabilidade. Faculta o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais, em detrimento dos que aparentam benefícios e não passam de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. Todos nós temos que ler e estudar isso tudo. Você não pode achar que você pode pegar o seu aparelho celular e falar o que você quer e xingar o que você quer. Você não pode, nem pela religião, senão seria uma bagunça, nem pelo Estado Democrático de Direito, senão também seria uma desorganização. Tanto a religião quanto o Estado Democrático de Direito nos determina moralmente estamos dentro dos ditames da lei. Você só tem liberdade até os ditames da lei. A criatura responsável discerne o que realizar e como executá-lo. Olha a diferença para o sujeito educado. A criatura responsável, educada, discerne, quer dizer, sabe separar o que realizar e como executá-lo, sem ferir ninguém. A tendência para o bem é inata no ser humano, em face da sua procedência divina. O entorpecimento carnal, às vezes, bloqueia a faculdade de direcionamento que a consciência proporciona. Às vezes nós ficamos tão bombardeados pelas propagandas do materialismo que está por aqui, né, e que nós, de certa forma, estamos gostando, e esse materialismo nubla a nossa mente, nubla a nossa responsabilidade. Nós ficamos destrambelhados, desorganizados. É aí que nós cometemos várias imprudências, vários crimes, várias agressões, vários atos indevidos, tanto socialmente quanto moralmente. A pessoa lúcida, aqui está vigilante, orai o vigiai. Como consequência, age sempre com prudência, com responsabilidade, confiando nos resultados que advirão, sem preocupar-se com o imediatismo, sabendo que a semente de luz sempre se converte em claridade. Quem estuda, quem anda correto, quem passa a ser responsável, dele só sai claridade. Por isso que Jesus falou, deixe brilhar a sua luz. É muito importante você criar aqui o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino do Estado Democrático de Direito. Aí você, de dentro de você, só vai sair o respeito à lei e aos seus irmãos de sociedade. A inconsciência em que estagiam muitas criaturas responde pela agressividade e ignorância que nelas predominam. A responsabilidade advinda da consciência promove o ser ao estágio de lucidez. Isso é espiritismo puro, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens. A responsabilidade, você só tem responsabilidade depois que estudar, a responsabilidade advinda da consciência promove o ser ao estágio da lucidez. Dele só sai coisa boa. Só sai voz baixa, educada, não julga ninguém, é benevolente, faz o bem em todos os momentos de sua vida. Perdoa quando é agredido. Aonde estiver, está sempre cumprindo as leis, as regras de bem proceder. Leva
e que o leva a aspirar as cumeadas da evolução que passa a buscar com acendrado devotamento. Esse é o melhor conceito de religião. Você estuda e aí passa a ser um indivíduo comportado. Mas aí você tem que estudar. Não há outro caminho, não há milagre. Diz a nossa querida instrutora jurídica divina, a consciência da responsabilidade te conduzirá. 2 pontos. É ela falando, a consciência da responsabilidade te conduzirá. 2 pontos. A nunca maldizeres o charco, e sim a drená-lo. A não cultivares problemas, antes a solucioná-los. A não ergueres barreiras que dificultem o progresso, porém a te tornares ponte que facilita o trânsito. A não aguardares o êxito antes do trabalho, pois que o primeiro somente procede ao último na ordem alfabética dos dicionários. A não olhares para baixo, emocionalmente, onde repousam o pó e a lama. Entretanto, a fitares o alto onde fulguram os astros. A não desistires da luta, perdendo a batalha não travada. Todavia, perseverando até o fim, pois que a esperança é a luz que brilha à frente, apontando a trilha da vitória. A não falares mal do próximo. A não falares mal do próximo, considerando as suas próprias deficiências. Ao invés disso, brindar-lhe palavras de estímulo, a não te perturbares ante as incompreensões, porém a te sentires vivo e, portanto, vulnerável aos fenômenos do trânsito humano. A nunca pretenderes a paz sem os requisitos para cultuá-la no íntimo. A nunca pretenderes a paz sem os requisitos para cultuá-la no íntimo, em primeiro lugar. Não obstante a irradiares a alegria do bem que fomenta a harmonia. A responsabilidade não favorece a autopiedade nem a presunção, a debilidade moral nem a violência, a volúpia dos desejos vis nem os gozos entorpecedores. A responsabilidade é criativa e enriquecedora, porque sabe encontrar-se em processo de elevação e de crescimento. Agora vejam vocês, hein? Que ensino! Isso é que é estudar. Você tem que transformar a sua casa religiosa numa casa de estudos. Não pode qualquer um ir lá e falar esses outros temas que estão por aí. A consciência é o árbitro interno. Nós temos que estar sempre estudando, fazendo os reestudos, as releituras, nos requalificando cada vez mais para seguir o bem,
para construir uma sociedade ordeira, uma sociedade civilizada, onde todos somos irmãos e todos devem ter a oportunidade de usufruir os direitos fundamentais da pessoa humana. Nós temos que lutar por isso, mas primeiro você tem que estudar e fazer a reforma em você primeiro. A consciência é o árbitro interno que se encarrega de estabelecer as diretrizes de segurança para a vida, variando a sua lucidez conforme o estágio de desenvolvimento alcançado. Somente quando se torna equânime pode conduzir o ser com sabedoria. Então, você vai se preparar para conduzir você mesmo à sabedoria. É aí que você vai estar praticando a verdadeira caridade com você, se reformando, se conduzindo com sabedoria, com base na lei de Deus, e, obviamente, você vai estar tratando aos outros, aos seus irmãos, as pessoas que convivem com você, com a verdadeira paz que você quer para você, com o verdadeiro respeito que você deseja para você. Enquanto é severa, exigindo rudes reparações em relação ao erro praticado, detém-se no primarismo do desforço. Se, por outro lado, apresenta-se benigna em relação aos enganos, falta-lhe maturidade que a capacita para superior finalidade. Por isso que não pode qualquer um dar aula, não pode qualquer um ser político, não pode qualquer um querer ser médico antes de passar 40 anos estudando. Não pode, a mesma coisa na religião. Olha só, para você começar a divulgar a religião, você tem que conhecê-la, exercitá-la dentro de você, ser caridoso com você, aprender a estudar todo dia, de 1 a 4 horas, para que você possa iluminar-se, e aí sim, iluminar a convivência com os seus irmãos, com o mundo à sua volta. É isso que ela fala aqui. Você ainda às vezes não tem maturidade, você pode ter até cabelos brancos, mas não tem maturidade. E às vezes o pior, não conhece nada. E o pior, às vezes faz palestra querendo passar que conhece. Ou seja, está enganando os outros, está levando as pessoas ao erro, à ilusão, ao fundo do poço. A consciência estua quando, refletindo as leis de Deus, direciona a criatura para o bem. Aventura, o avanço tranquilo em clima de fé e esperança. Olha o trabalho da consciência madura, aquela que estuda todo dia e se reforma. É igual você estar limpando uma pedra preciosa, tirando as impurezas, para um dia ela ser um diamante de verdade. É isso que nós temos que aprender a fazer conosco, através do esforço do autoconhecimento, da reforma íntima, da reforma moral, da educação. Educação. A consciência enobrecida estabelece o programa de reparação com fundamento nas leis de amor,
nas leis do amor e o de evolução nos mesmos códigos, sempre apoiada na justiça e na verdade. Vai ser diferente a sua vida depois da reforma. A consciência lúcida e tranquila é a terapeuta segura para as alienações mentais, razão pela qual todo paciente que requeira a saúde não se deve excusar ao trabalho hercúleo de pacificar-se, usando a oração, a meditação, o autoconhecimento e as ações enobrecedoras, equipamentos esses propiciatórios para uma consciência de paz, responsável pela conquista do progresso. Por isso, na questão número 834 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indagou: é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça, segundo o grau de estudos que a criatura está fazendo. As alienações mentais são, pois, a condenação de Deus aos pensamentos e aos atos incorretos da consciência primária e equivocada. Só vai ter consciência primária e equivocada quem não estuda, quem nunca leu. Esse livro aqui, por exemplo, é o maior tratado de filosofia profunda que existe hoje no planeta. Se você começar a estudá-lo, e eu duvido quem fez isso, são pouquíssimos, a estudar todo dia, desde a introdução até a última página. Todo dia, na sequência, no mínimo 1 hora a 4 horas, você vai demorar 3 anos estudando esse livro. Ele tem mais de 4.000 itens a serem estudados, esclarecidos, para a nossa vivência no caminho do bem. Ele explica tudo que você precisa para abraçar de vez o caminho seguro, jurídico, divino, para ser um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro obreiro do Senhor. Mas você precisa estudar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não se iludam. Não tem outro caminho. Não tem milagre. Não se iludam, meus irmãos. Vamos estudar tanto as regras do direito, do Estado democrático de direito, quanto principalmente da religião. Uma religião séria que está aqui. Moisés, Jesus e a doutrina espírita, e os livros que dão uma sustentação a quem está estudando, como os livros de Leon Denis, como os livros de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de tantas criaturas, tantos trabalhadores que vieram para prestar esse serviço a nós. Pare de se iludir. Pare de continuar nesse caminho escuro que você está fazendo para a sua vida. Veja os exemplos que nós demos aqui hoje.
da responsabilidade consciente, seguindo os ensinos de Deus, aprendendo a ser um cidadão, uma cidadã cumpridora de seus deveres. Esse é o objetivo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, que nós há 55 anos estamos falando. E hoje calculamos que 95% das criaturas nunca leram um livro completo. Como estamos falando, como nos ensina a pedagogia, para ser um professor e um colaborador da obra de Deus. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E feliz ano, tudo de bom para todos vocês em livros seguros. Tome uma decisão firme na sua vida e passe a ocupar o seu tempo estudando e trabalhando pelo bem seu e do mundo. Muita paz, tudo de bom. Obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, um abraço fraterno a todos vocês.